Outro autor de tradição católica, que eu li no meu primeiro ano como convertido, eu já tinha esse livro, é um volume dos Pensadores, dessa coleção dos Pensadores. Gente, eu não estou desencapando porque eu estou com preguiça, para falar a verdade. É o Senhor Anselmo, né, canonizado como santo pela Igreja Católica, que é o Anselmo de Cantuária, né? Anselmo de Canterbury. Ele era italiano, mas ele se tornou arcebispo em Canterbury, né? Na Inglaterra. E aí eu li Anselmo no meu primeiro ano como convertida dentro, né, da igreja evangélica. E ele me impressionou muito porque o Anselmo, para mim, acho que foi o primeiro autor, já como cristã, que eu descobri, que eu reparei nisso, e depois eu noto, né? Depois é que eu reparei, que eu fui perseguindo isso ao longo da minha vida como cristã, nos autores que eu buscava, que eu lia, que eu me interessava e aqueles que eu descartava. Essa união que o Anselmo, me parece, fazia tão bem entre razão e emoção, entre o seu lado espiritual e o seu lado intelectual. Porque no mundo você sempre ouve dizer que essas coisas estão divorciadas, né? E essa é até uma das orientações de algumas pessoas ateias, não todas, mas algumas, né? Que você não pode ser uma pessoa da razão, você não pode ser uma pessoa levada pelo raciocínio, pelas deduções, pela lógica, pelos argumentos científicos e ser uma pessoa cristã. E você percebe no Anselmo que ele casa, né? Eu sempre encontrei isso muito nele, isso sempre me impressionou e me impressiona em alguns autores de minha estima, né? Ele casa essa busca de excelência intelectual com uma excelência espiritual. Essas duas coisas não estão divorciadas nele, pelo contrário, caminham juntas. Isso sempre me impressionou muito, desde o meu primeiro contato com Anselmo. E o primeiro capítulo desse livro aqui, que esse aqui reúne duas obras do Anselmo, o Monológio e o Proslógio. Aí no primeiro capítulo do Proslógio, ele faz uma longa oração, né? É uma oração, porque ele está se dirigindo a Deus nesse primeiro capítulo, em que ele pede que Deus realmente o faça compreender mais. Ensina-me como procurar-te, e mostra-te a mim que te procuro. Pois, sequer posso procurar-te se não me ensinares a maneira, nem encontrar-te se não te mostrares. E isso é muito bíblico, porque o que a Escritura nos diz em algumas passagens? Que nós não procuramos a Deus se Ele já não está agindo em nós, né? Não é o homem que começa e busca a Deus, é Deus que já está agindo no homem, no ser humano, e aí o ser humano começa a se voltar para Deus, né? O movimento para Deus nunca começa no ser humano, né? O nosso movimento como criatura nunca é o primeiro, é Deus sempre que está agindo antes e que nós não percebemos. Então eu acho o Anselmo, que é um autor de tradição católica, era um autor, para mim, de tudo que eu li dele, que conseguia reunir muito bem excelência intelectual, excelência espiritual, busca dessas duas excelências, não divorciando esses seus dois lados, né? O lado religioso e o lado do raciocínio, o lado do pensamento, né? Da argumentação. E, ao mesmo tempo, é um autor que eu encontro muito fundamento bíblico nele. Quando ele coloca, por exemplo, essa questão no seu texto. Você não começa a buscar a Deus porque você quis. Você começa a buscar a Deus porque Deus já estava buscando você. Aí no finalzinho do capítulo 1 ele diz, né? Que eu acho assim fantástico. Isso também está, se eu não me engano, em Agostinho. Com efeito, não busco compreender para crer, mas creio para compreender. Efetivamente creio, porque se não cresce, não conseguiria compreender. E aí também põe por terra, né? Que a gente sempre pensa enquanto ser humano, né? A nossa visão natural é essa, de que primeiro você tem que compreender para depois crer. E aí o Anselmo inverte isso, né?
E tem alguma coisa na escritura também, no Novo Testamento, que eu não estou lembrando agora qual é a passagem, que também tem uma insinuação dessa ideia. Que à medida que você crê, é que Deus vai abrindo a sua mente. Vai abrindo para que você compreenda mais. Que você não fica mais obtusa quando você crê, que é muito ao contrário, muito pelo contrário do que a maioria das pessoas pensa, né? Você fica muito mais aberta e a sua mente se expande e você vai compreendendo mais porque você deu esse primeiro passo da crença. Eu notei algumas coisas aqui, eu não sei se vai dar para falar tudo nesse vídeo, mas vamos ver. Então, como eu falei, nesse meu primeiro ano, eu li muito e eu fui, logo de princípio, descartando essas ideias que eu encontro muito entre outros irmãos na fé. Não vou aqui discutir se está certo, se está errado, mas não é a minha postura, tá? Eu encontro escritores de outras tradições, que não a que eu sigo, né? Que não a denominação e que não a tradição dentro do cristianismo na qual eu estou inserida, da qual eu faço parte e na qual eu creio, nas suas afirmações básicas, mas eu encontro autores de outras tradições que não são a minha, mas que eu encontro muito conforto, muita espiritualidade que é afim com a minha, né, que me atrai, que me alimenta, que me conforta, que enfim, me ajudam a caminhar, né, enquanto cristão. Porque qual seria a nossa ideia enquanto cristão, enquanto pessoa que se diz cristã, né, seguidor de Cristo? Você buscar se assemelhar cada vez mais a Cristo. Você buscar um aperfeiçoamento, né, na sua vida moral, na sua vida ética, na sua vida espiritual, na sua vida intelectual também, porque Deus está interessado em tudo nas nossas vidas, né? Essa ideia de que não tem importância você não saber mais, não conhecer mais, né? E que é até uma coisa meio perigosa você aprender mais, você conhecer mais, você estudar mais. Eu, sinceramente, não concordo com essa ideia. Eu acho que é o contrário, que quando você conhece pouco, você estuda pouco, aí que eu acho perigoso. Quando você busca mais e você estuda mais e você pesquisa mais, você vai mais atrás de conhecimento, de informação, aí é que eu acho que não está o perigo. Está no perigo. O perigo para mim está justamente quando a gente se restringe. Quando a gente fica naquela zona de conforto, naquele espaçozinho pequeno, né? Levada seja pelos os nossos temores, seja pelos nossos preconceitos, seja por preconceitos que autoridades dentro da igreja colocaram dentro de nós, né? Nos orientaram dessa forma. E eu continuo achando que o básico para qualquer autor, qualquer obra que nós estivermos lendo enquanto cristãos é cotejar com a Bíblia. Claro, não estou falando de obras fora, né, do cristianismo. Evidentemente, você vai pegar poesia, prosa de ficção, uma série de obras que não tem nada a ver com o cristianismo, né? Que às vezes os seus autores são descrentes totalmente. E são bons escritores, não é essa a questão, não. Mas quando você está lendo um autor de alguma tradição dentro do cristianismo, seja qual for a tradição, evangélica, protestante, histórica, católica, ortodoxa, né, da igreja ortodoxa, eu acho que o primordial é você cotejar com a Bíblia. E isso é uma coisa que você só vai poder fazer se você realmente lê, e relê, e estuda, e lê de novo, né, e trelê, e multilê a Bíblia. Né? É uma coisa que não dá para fazer assim a grosso modo e fazer numa única vez. O nosso estudo bíblico começa com a Bíblia. Para mim, essa é a minha experiência, ainda que tenha obras que podem nos ajudar, e eu cito algumas obras que ajudam no estudo bíblico nos meus vídeos de Minha Biblioteca Teologia. Eu vou botar os links embaixo para quem ainda não viu, quiser algumas dicas, tá? Eu não vou ficar repetindo aqui, mas eu acho que para qualquer ponto de partida de estudo da Bíblia, você começa com a própria Bíblia. Não tem jeito de você pular essa etapa, de ler e reler muitas e muitas e muitas vezes a própria escritura. Os outros livros ajudam sim, dicionários, enciclopédias, né, comentários bíblicos de bons autores, mas o básico é a leitura, a sua familiaridade constante, aprofundada, crescente com a Bíblia. O que mais que eu coloquei aqui? Alguns autores que eu considero que são vitais na minha formação intelectual religiosa, né? Para usar uma expressão que eu acho que eu encontrei na sugestão de uma das pessoas, acho que é a Fanny Lewis.
do C.S. Lewis, que, se não me engano, colocou isso, né? Formação intelectual religiosa. Bom, seria o Anselmo de Cantuária, seria o Pascal, seria a minha maravilhosa Teresa de Ávila, seria Kierkegaard, esse aqui foi o primeiro livro do Kierkegaard, não, o segundo que eu li. Kaubach, foi o primeiro livro do Kaubach que eu li, Introdução à Teologia Evangélica. Thomas Merton, um dos meus livros favoritos dele, Novas Sementes de Contemplação, que é um outro autor de tradição católica. E na área do estudo da história da igreja e das ideias dentro das tradições religiosas, né, ideias dentro mesmo da tradição do cristianismo, eu destacaria essa obra do Alistair McGregor, que eu acho um espetáculo. Origens Intelectuais da Reforma. Eu gosto muito do McGregor enquanto estudioso mesmo das ideias dentro da história da igreja.